Bom dia. Nós vamos começar a fazer alguns vídeos um pouco diferentes, para que vocês entendam melhor o cão de vocês, para que vocês consigam aplicar isso no dia a dia e vocês possam ter um pouquinho mais de conhecimento de cultura canina. Muita gente me pergunta, porque não adianta eu ficar mostrando senta, deita, fica, direita, esquerda, pá, pá. Isso na verdade, para o cão é simplesmente mecânico. E o que a gente mais forte nosso é isso aqui, ó. É a cabecinha do cão. A gente trabalhar essa parte da cabeça dele. E é isso que nós vamos começar a ensinar vocês. A principalmente não humanizar o cão, que alguns clientes meus, depois de verem os vídeos, falaram: Sérgio, eu humanizo demais os cães, eu trato eles como um ser humano mesmo. Só que isso, para eles, não é legal, porque eles não são seres humanos, eles não agem como seres humanos. Haja visto que quando o cão não gosta, ele não gosta e ponto, e ele parte para cima. Por que ele parte para cima? Porque ele só entende a lei da força. Então é aqui, ó. A força dele está aqui, são nos dentes. E em posição corporal, e isso é primordial para a gente trabalhar um cão e mostrar para eles que a gente domina aqui. Quando você começa a dominar a cabeça do cão, que é o caso do Iron, chegou aqui, rosnava para o dono o tempo inteiro, rosnava para mim o tempo inteiro, ameaçou me morder, e nós não. O dono falou: Sérgio, ele pula o tempo inteiro quando ele quer, a hora que ele quer. Hoje vai para 1 mês e meio, totalmente diferente. E como que a gente faz isso? Trabalhando a mente dele. Como é que a gente trabalha essa mente dele? Logicamente com a metodologia que a gente usa, com atitudes que a gente tem com o cão. Por exemplo, antes ele não deitava de jeito nenhum. Hoje, Iron, eu não preciso falar, gesticular para ele. E para ele entender, você tem duas formas. Ou, muito bem, Iron, aí garoto. E ó, pronto. Isso. Fica. Não, vou fazer de novo, ó. Esse foi erro meu. Ele não pegou? Qual que é a forma? Foi bom. Meio proposital, mas qual que é a forma de eu mostrar para ele que não pode? Ó. Não. Não. As pessoas... Olha lá, ó. Ele olhou pra mim. Iron, muito bem. Isso, garoto. Do chão é ruim. Muito bem. Ó, ele olhou pra mim, ele ganha. As pessoas perguntam: mas você tem que usar guia enforcador? Muito bem. Eu, particularmente, desconheço outra forma de você conseguir conter o cão a não ir pegar. Não. Só que assim, as pessoas falam em proibir a parte de guia enforcador, proibir guarda-defesa, proibir. Eu sempre faço uma comparação com seres humanos, com crianças, que têm as mesmas atitudes de um cão. Só que a criança evolui e o cão vai ficar naquilo. Ele evolui também, lógico, mas não como um ser humano que pensa, age, aprende a fazer conta, a falar. O cão não faz isso. Então ele condiciona. E o que a gente vai fazer com o cão para ele condicionar? É dessa forma. Então a gente não vai proibir, a gente tem que ensinar a usar. A gente não vai proibir uma criança de ver algo na mesa. Eu não vou chegar na casa de um amigo meu e falar assim: ó, você tira tudo de cima da mesa, porque o meu filho é um terror, ele quebra tudo. Não, eu vou ensinar o meu filho que ele não pode pegar. E se você pega uma criança que tem mania de fuçar, como é que você faz? Você só fala com ela, ela vai lá com a mão. Você vai lá, tira a mão dela, não pode. Ela vai insistir, não pode. Tem crianças que faz o certo, você vai premiar ela ou com palavras, ou com um beijo, ou com carinho, ou até com presente. É uma troca. O cão deve da mesma forma, só que ele não entende no início. Como é que ele vai entender?
eu não pego, eu ganho. Pronto, eu não pego, ó. Pronto, ele entendeu. Da minha mão ele pode. Isso. Muito bem, Iron. Então é dessa forma. As pessoas, outra coisa que falam sobre agressividade, tá? O cão agride. Como é que você tem para falar, ó, mamãe não quer, e você afasta? Na cabeça dele, ele te enfrentou, você recuou, ele venceu. Por que eu normalmente uso a madeira? Que as pessoas falam, você bate. Não bato no cão, não se agride um cão. A madeira é como se fosse minha mão. Só que se eu pôr minha mão e ele morder, é difícil a gente ter tanta tolerância assim à dor de uma mordida de um cachorro que vai dilacerar teu braço. A madeira não. Só que para ele a madeira é uma extensão do teu braço. Ele vai morder, vai usar a maior arma que ele tem, que são os dentes, e não vai surtir efeito. O que ele vai deduzir por acerto e erro? Não surtiu efeito. Opa, olha o quão forte é esse meu oponente. E aí ele recua. E aí é onde eu entro e mostro para ele. Ou não, com correção, no enforcador, que é a única defesa que eu tenho. E eu friso em falar, você tem que saber usar. Não é sair puxando, enforcando o cão, quase matando o cão. Não. Tem cão que você dá um toquinho e já basta. Isso aqui é simplesmente uma segurança. É igual quando uma criança vai atravessar a rua, você dá a mão. Por que você tem que dar a mão? Porque a criança não tem noção do perigo. Ela vai atravessar e vai morrer atropelada. Quando você dá a mão, ela tem que ser, ó, filho, não pode. Filho, não pode. É a mesma coisa. Só que uma criança não tem tamanho nem força suficiente. Um cão, ele tem. Ele tem muita força no pescoço, muita força nos dentes, no maxilar, que é essa musculatura lateral chamada masseter. É uma musculatura extremamente potente, que é o que dá a força na mordida para os cães. Por isso que o pitbull tem tanta força na mordida, porque essa musculatura é muito desenvolvida. Você vai ver quando o cachorro está relaxado, ou quando está muito calor, não é que ele está cansado, ele está se auto-refrigerando, aí ele fica... Você vai ver por dentro da boca dele, parece duas bolas do lado de dentro, musculatura, que é uma seta. Então, logicamente, a gente tem que tomar cuidado e tem que se precaver. E a gente se precaver dessa forma, com a guia enforcador. Aí tem gente que pergunta, mas o peitoral, tenta então conter um cão no peitoral. Você vai ver o que vai te acontecer. Quando é um cão pequeno, filhote, você consegue. Só que você nunca vai corrigi-lo. Você vai estar disputando. E quando ele começar a ficar grande, se ele tem um pouquinho de altividade, ele vai te atacar. Não é que ele ataca porque ele é ruim, porque ele tem um temperamento ruim, porque é a única forma que ele conhece de debater. Como é que a gente tem a forma da gente debater um com o outro? É com argumentos. Palavra. O cão não tem esse dom de palavra, de argumento. Qual que é a argumentação dele? É aqui, ó. A argumentação dele. Essa é a argumentação dele, é a força. Ele ainda não está no estágio evolutivo de poder falar, de poder interagir, de poder falar, estou com dor. Hoje eu não estou legal, não mexe comigo. A forma que ele tem de interagir é aqui, ó. Você se aproxima, aquele dia ele não está legal. A gente também tem que aprender a respeitar, só que ele não pode atacar. Porque senão ele está quebrando a hierarquia. E aí ele vai tomar uma certa correção. É a mesma coisa o teu filho, o dia que não está legal, e fala, mamãe, não estou legal. E você vai lá e insiste. Mamãe, não quero. E você vai lá e insiste. Ele pode chorar, ele pode espernear. Mas jamais ele pode levantar e te dar um tapa e te agredir. Isso é contra as nossas leis também. Isso não é legal. O que o ser humano está fazendo? Quebrando a hierarquia dentro de uma casa. Agredir pai e mãe de jeito nenhum. É honrar pai e mãe. Agredir jamais. O cão é a mesma coisa. Então ele tem que aprender, só que ele não sabe honrar pai e mãe. Ele não sabe roubo. Ele não sabe que você não pode cometer adultério. Ele não entende isso. É um macho e uma fêmea, ponto. Ele não entende que aquilo é a mãe dele, foi a mãe dele, aquela é a irmã dele, é a avó dele. Se tiver um cio, ele vai copular, ponto. São as leis deles. Lei de perpetuação da espécie. Então a gente tem que aprender com isso a respeitá-los. Aprender com isso a entendê-los melhor.
a trabalhar com eles como cães, que hoje fazem parte da matilha, às vezes dormem até na cama junto, dormem no quarto, participam, só que são cães. Não são seres humanos. E cães que possuem leis da natureza. Não sou eu, Sérgio Cantadeiro, que estou falando. Isso, quem mostrou pra gente é Deus. E quem fez a gente entender isso são os etólogos, que é o ser humano que estuda o animal no seu habitat natural sem interferência do ser humano. E aí eles trazem toda essa bagagem para a gente poder aprender a treinar esses cães da forma correta, lidar da forma correta, da forma idônea, respeitosa, porque esses animais, não é porque eles são cães, eles merecem muito respeito, eles nos ensinam dia a dia. E é isso que nós temos que fazer. É a necessidade que o cão tem e a nossa necessidade. Tanto é que eles hoje ajudam em aeroportos, em hospitais, como cães guias, pessoas cegas, pessoas surdas. Então hoje, ele na verdade é uma senhora muleta pra gente. Eles nos ajudam demais. Eles são nossos olhos, eles são nossos narizes, são nosso ouvido para algumas pessoas. Então isso é fundamental. Eles gostam de fazer isso. Eles gostam. Haja visto, vou falar de uma particularidade nossa, que a gente faz locação de cães, que a gente fala, você escraviza. Eles gostam, porque eles vão proteger um território. Quando você leva ele no aeroporto e ele vai cheirar as malas, você precisa ver o entusiasmo do cão quando vai fazer isso. Porque o objetivo dele não é achar a droga, e sim ele achar a droga para ganhar a bolinha. O objetivo dele é a bolinha, é o brinquedo, e não achar a droga. Ele não entende que aquilo é droga, ele entende que é um cheiro, que ele foi condicionado, treinado para isso. Para quê? Para ele atingir o objetivo dele, ganhar o brinquedo. Só isso. As pessoas se enganam que o treinamento tem que machucar, tem que judiar. Pelo contrário, o treinamento tem que ser divertido. Quanto mais divertido, mais fácil o cão aprende, mais entusiasmo ele vai ter. Fica aí mais essa lição para vocês aprenderem. Como vocês perceberam, Iron, deita. Deita. Hã? Ó, relutou. Eu quero que ele deite, ó. Pronto, deita. Pronto, toquei em cima, acabou. Por mais que o cão reluta, às vezes ele também... Oh, que saco, né? Então a gente tem que entender isso. Ó, muito bem. É isso aí que eu queria de você. Pronto. Viu que legal? Me obedece. Você tem coisa boa, você tem carinho, você tem petisco. É uma troca. E é isso que a gente vai ensinar a partir de agora para vocês. A entender a cabeça do cão, a entender essa troca e respeitar a individualidade de cada ser. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao mundo cada vez.